Estamos iniciando nossa primeira aula de ciência do mês de setembro, né? Ainda no nosso LV3, dando continuidade ao segundo capítulo, que fala sobre os animais próximos aos seres humanos. Unidade 3, nós estamos falando sobre os animais. Na aula anterior, nós falamos sobre a médica psiquiatra, né? A Anice, que ela usava os animais para ajudar na recuperação de alguns pacientes. Nós temos aqui, né, na primeira imagem, um cachorrinho que está sendo usado com esse fim, né? Então, aqui nós temos falando que a doutora Denise da Silveira, uma importante médica psiquiatra brasileira, viveu em 1905 até 1999. Ela foi a primeira a usar os animais de estimação, né, no tratamento psiquiátrico. E era acostumada a chamar os animais para fins de terapia, né? Ela considerava que os animais, juntos com médicos, fossem a solução para fazer com que alguns pacientes melhorassem com esse contato com os animais. Nós falamos sobre isso na aula anterior também. Certo é que nós temos outra imagem também de animais sendo usado, né, na recuperação de alguns pacientes. Na página 160, mesmo antes do estudo científico na área, a doutora Anice percebeu que seus pacientes psiquiátricos conseguiam criar uma ligação com seus animais, o que ajudava muito no tratamento, né? Então, os estudos mostraram que o convívio com os animais podiam fazer muitos benefícios para a saúde, sendo utilizado inclusive no tratamento contra a dor. Estão vendo aí a felicidade dessa criança aí, juntamente com um animal, né? E aqui nós temos mais uma criança também. Na página 161, nós vamos falar sobre a utilização dos animais na alimentação humana. Primeiro nós temos aí a definição de arado, que é um instrumento agrícola usado para preparar a terra, né, para o plantio, né? Naquela época os animais não se usavam máquinas, não se usavam os maquinários que atualmente se tem, né? Os animais a força do animal era usado como meio de transporte e era usado também os animais para ajudar na preparação da terra para o plantio. Então, no início do capítulo, nós estudamos como aconteceu a aproximação entre o ser humano e os animais. Com a domesticação e a criação de animais que ofereciam produtos para o consumo humano, o ser humano deixou de ser monge, né? De viver mudando de lugar, porque eles não tinham moradia fixa, e passaram a ter uma residência fixa, né? Então, a criação dos animais trouxe muitas vantagens para a humanidade, como o uso da lã, do couro, do leite, da carne, até a mesma força para puxar carroças e os arados, como vocês estão vendo na imagem acima. Falando sobre a criação, nós falamos que os seres primitivos, eles viviam mudando de lugar, que eles não tinham moradia fixa, né? Por que eles precisavam mudar de lugar? Porque eles viviam em um determinado espaço, eles colhiam os alimentos, eles caçavam a sua alimentação, e com o tempo eles caçavam, comiam e acabavam. Então eles precisavam trocar de lugar para encontrar mais alimentos. Então, com o tempo eles sentiram a necessidade de criar, de plantar, né, para eles poderem ter
uma moradia fixa. Foi aí que surgiu a agricultura, que está relacionada à plantação, e a pecuária, que está relacionada à criação de animais. Aqui nós temos a galinha, a codorna, né? Galinha codorna, e nós temos o peru, que são aves, e o nome da criação de aves é avicultura, né? Então vamos ver aqui. Atualmente, diversos animais são criados para ser destinados para a alimentação dos seres humanos, principalmente as aves, os bovinos, que são os bois, os suínos, que são os porcos, cabritos, que são as cabras, e os ovinos, que são as ovelhas, que vem a ser a criação das aves, a avicultura. A definição de avicultura é o que? Avicultura é o nome dado à criação de aves para a alimentação. Dessa criação é possível conseguir principalmente carne e ovos, né? A galinha é a fêmea do galo e seus filhotes são os pintinhos. Além da galinha, outras aves são criadas para a alimentação humana, como o peru, que eu mostrei, né? Bastante consumido na época do Natal. As codornas, que tem os ovinhos pequenininhos, né? Ela é famosa por conservar seus pequenos ovos. Os ovos delas são bem pequenininhos, né? Temos os bovinos também. Os bovinos, leite, né? E do leite vem os seus derivados, como o queijo, o iogurte, né? A coalhada, entre outras coisas mais. Que nós temos um ambiente do interior, né? Quando eu fazia caminhada, esses animais aqui, quando eles estavam já soltos, é porque já tinham sido tirado o leite deles, né? E eles eram soltos para comer. Eles iam procurar um espaço verde, que tinha, aqui está seco, mas ele tinha um espaço onde eles procuravam se alimentar. E sempre a gente passava entre eles de manhã bem cedinho. Como? Então, dos bovinos, como o leite, vários outros produtos podem ser produzidos, né, que são chamados derivados, como o iogurte e o queijo. Bovinocultura é o nome dado à criação de bovinos, que são os bois e as vacas. Essa criação tem como finalidade principalmente a produção de leite, a carne e o couro. A vaca é a fêmea do boi ou do touro, né? E seus filhotes são os bezerros. Outra imagem que nós temos aqui são os suínos, porcos, né? Suínos fazem parte da suinocultura, que é o nome da criação de suíno, ou seja, como costumamos chamar a criação de porcos. A criação de suínos tem como finalidade principal a produção da carne. A porca é a fêmea do porco e os seus filhotes são os leitões. Aqui nós temos os caprinos, né? Os caprinos. Isso aqui é no interior também, que eu fui nas minhas férias. Lembrando de vocês, tirando foto para as aulas, né? Então, caprinocultura é o nome dado à criação de cabras. Dessa criação obtemos a carne, o leite e a pele. Assim como obtemos outros produtos do leite bovino. O leite de cabra também é utilizado na produção de queijo e demais produtos. O macho da cabra é o bode e os filhotes são os cabritos. E os ovinos? Quem lembra o que são os ovinos? Já que nós falamos da aula anterior de tudo isso. O que são os ovinos? Faz parte da ovinocultura, né? Que é o nome dado à criação de ovelhas.
Das ovelhas, elas nos fornecem o quê? A carne, a pele, a lã e o leite, né? Então, o leite da ovelha é utilizado na produção de queijo, assim como os dos leites da vaca. Também da ovelha é feita o queijo, né? O macho da ovelha é o carneiro e os seus filhotes são os cordeiros. Vocês perceberam que tudo isso que nós falamos nessa aula aqui, nós revisamos. A gente está sempre revisando as atividades para que não haja nenhuma dificuldade, para que vocês possam realizar as provas de vocês, né, no final de setembro, com consciência e sabendo do conteúdo. Então, nós vamos realizar agora as páginas 87, 88 e 90 da nossa ficha, tá certo? Então, olha só, na ficha tem: antes do surgimento da agricultura e da pecuária, como os seres humanos se alimentavam? Eles se alimentavam de quê? Da pesca e eles caçavam, né? Eles eram caçadores e coletores, ou seja, eles caçavam os seus animais e colhiam os alimentos que eles tiravam da natureza. Por que o humano primitivo era nômade? Porque eles não tinham uma residência fixa, né? Eles precisavam estar mudando de lugar para sobreviver, por conta da alimentação dele. Então, porque eles precisavam de mudar constantemente em busca de alimentos e melhores condições de sobrevivência. Na questão número 2, vocês vão fazer bolinhas de papel, certo? Coloridos, né? Para representar a vegetação, né? E ajudar o homem primitivo a achar as suas frutas. Então, vocês aqui vão colocar as frutas aqui, fazendo bolinhas para os primitivos poderem colher, né, as suas frutas, a sua alimentação, tá certo? Agora nós vamos para a página 88. Na página 88 você vai ligar os pontinhos, começando do número 1 e vai formar um animalzinho. O animal que você vai formar é um gatinho, certo? Mas eu quero que você faça o gatinho, ligue os pontinhos, encontre o formato do gatinho e produza uma frase referente ao gatinho, tá certo? Ok? Dentro do que você estudou no nosso conteúdo sobre os felinos. Vocês encontraram na página 159 e também na página... Deixa eu ver aqui, gente. Na página que falava sobre os felinos, né? Então, na página 159, vocês escrevam, leiam a página 159 e façam uma frase dentro desse conteúdo, tá certo? Da página 159, onde fala que os gatos são apegados aos donos tanto quanto os cachorros, né? Então, vocês vão falar sobre, e também sobre os felinos na página 156. Então, você pode fazer uma frase, seria a página 156 e a página 159, e vai produzir uma frase dentro desse conteúdo das páginas que eu citei, tá certo? Então, na questão número 4, tem, agora você descobriu qual é o animal que está representado na figura. Relate brevemente os cuidados de que esse animal de estimação necessita. Então, os gatos precisam de água, de comida, de afeto, viver em um ambiente limpo e visitar o veterinário regularmente, né? Assim como ele é um ser vivo, assim como
Todos os seres vivos, eles precisam de cuidado, né? Eles precisam de alimentação, eles precisam de água, eles precisam de afeto, de carinho, de moradia e de visitar o veterinário, porque eles têm que tomar vacina, né? É como se fosse uma criança. Na quinta questão, você tem algum animal de estimação em casa? Então, essa quinta questão da página 88 é uma questão pessoal, tá certo? Então, você vai responder aí, vai ler a questão número 5, que é: você tem algum animal de estimação em casa? Se você tiver, escreva nas linhas a seguir o nome dele e os cuidados que ele necessita. Se você não tem um animal, ou se o seu animal for o mesmo representado na imagem 4, que é a do gato, escolha outro animal que você gostaria de ter, e escreva os cuidados que eles precisam. Para não falar só sobre o gato, você escolhe um outro animal. Na página 90, nós temos aqui um ambiente que é uma fazenda, né? Então, observe bem a fazenda, um sítio, né? Então, você vai observar os animais que tem na fazenda, tá certo? Então, na A está escrito assim: há algum animal que produz leite para o consumo humano? Se sim, indique qual. Existe, né, gente? Como nós falamos, existe sim. A vaca, a cabra e a ovelha. Tem todos esses aqui, ó. Certo? A vaca, a ovelha e a cabra. Certo? Há algum animal que produz lã? A ovelha, né, gente? Produz lã, olha aqui. Há algum animal que produz ovos? Sim, né? Existe. A galinha, o pato, né? Também eles produzem ovos, né? E são muito fortes. Dizem que quem gosta é ótimo. E eu finalizo aqui a minha aula com a Maria, a minha amiguinha lá do interior, né? Que faz parte da criação lá da casa do meu irmão, a Maria. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.